Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite. Oi, Muniz, boa noite para os ouvintes e também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vera, essa ida da Marta Suplicy de volta para o PT segue repercutindo, né? E agora as atenções se voltam para o que vai fazer o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido apoiaria o prefeito Ricardo Nunes, mas o Bolsonaro nunca se mostrou 100% convencido, queria apostar numa candidatura própria do PL, talvez com Ricardo Salles. Essa aliança agora, né? Essa chapa, essa duplinha aí, Boulos-Marta, reforça ou enfraquece uma candidatura própria do PL? A meu ver, enfraquece, Carol, porque ela leva para São Paulo uma réplica do que foi a tal frente ampla em torno do Lula em 2022, né? Levando ali mais partidos, levando até o PDT, que não esteve com o Lula e agora está no governo Lula e vai apoiar também o Guilherme Boulos, e vai colocar uma pressão sobre o PL para que a direita também se aglutine, para que ela também se una para replicar em São Paulo a polarização entre bolsonarismo e lulopetismo. Então, a pressão toda em cima do PL vai ser por isso, para que o partido desista de lançar a candidatura do Ricardo Salles e se junte à aliança em torno do prefeito Ricardo Nunes, que já conta com alguns outros partidos da centro-direita. O MDB tem na Prefeitura de São Paulo o seu grande trunfo hoje, é a principal administração do partido, maior do que muitos estados que o partido governa, é o terceiro maior orçamento do país, atrás apenas do nacional e do estado de São Paulo. Então é algo que eles não cogitam perder, eles estão investindo muito na campanha do Ricardo Nunes, inclusive o marqueteiro dele até hoje é o marqueteiro que fez a campanha do Bolsonaro, então tem uma sinergia também com o Valdemar Costa Neto nessa questão, porque o Duda Lima, esse marqueteiro, é muito próximo ao presidente do PL. Então, tudo vai caminhar para tentar convencer o Bolsonaro a, enfim, abrir mão dessas restrições que ele tem. Ele torce um pouco o nariz para o Ricardo Nunes, ao fato dele não ser alguém de direita ali com todo o certificado e todas preenchendo todas as tiques da direita, etc. E gostaria de ter um candidato mais alinhado com ele, alguém que não quisesse só o seu apoio, mas o escondesse um pouquinho, que é o que o Ricardo Nunes parece que vai querer fazer, mas a pressão vai ser forte. E principalmente vai ter uma pressão ligada à questão aqui do Rio de Janeiro, porque no Rio o Bolsonaro quer lançar o Alexandre Ramagem para disputar com o prefeito Eduardo Paes, e o apoio do MDB está sendo negociado de alguma maneira. O vice do Cláudio Castro cogita ser candidato pelo MDB, então uma operação casada entre Rio e São Paulo pode ser sugerida aí como forma de amarrar o PL na aliança do prefeito. O prefeito deu uma entrevista, a gente exibiu aí agora há pouco, alguns trechos, ele claramente meio perdido, não sabe de onde veio o tiro com essa saída da Marta, não conseguiu criticá-la, disse que ela é uma conselheira, que ela tinha as portas abertas para ele, mas ele sentiu um pouco esse baque, porque principalmente a presença da Marta lá inibe um pouco as críticas que ele deveria fazer e deverá fazer ainda ao Boulos, porque é alguém que estava na administração até ontem, e também tira essa pecha de que ele vai chegar e vai promover aí a invasão de prédios públicos, vai deixar invadir tudo, etc., porque ela já foi prefeita, ela tem um legado na cidade, então suaviza a imagem do Guilherme Boulos. Então foi um baque para a campanha, e eles vão tentar usar essa união da esquerda para também amarrar o PL para ficar mais próximo da candidatura do Ricardo Nunes. Tem esse lado aí que dificulta os ataques por parte do prefeito, né, na campanha, mas vai ser interessante ver quando a campanha começar também a posição da Marta com isso, né, Vera? Porque
A carta que ela publicou ontem, depois da reunião com o Nunes, ela lista ali as ações que ela própria promoveu como secretária dele, e aí vai ficar essa dúvida, né, de como que ela vai na campanha, que Nunes e Bolo já trocam farpas ali, mesmo antes da campanha, como que ela vai explicar esse rompimento, tendo feito tudo isso que ela listou como pontos ali do trabalho dela na prefeitura, e como ela vai reagir quando a campanha de Boulos também pegar pesado nos ataques contra Nunes, né? Ela vai ficar nesse fogo cruzado. Tem um constrangimento já posto aí, o Muniz, em relação a isso, porque a carta dela, ela lista programas todos eles de cunho progressista, que ela implementou na Secretaria de Relações Internacionais. Então ela fala transformou a cidade numa cidade em farol antirracista, fez 3 exposições da consciência negra, promoveu viradas daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. São Paulo virou a capital verde do mundo na gestão do Ricardo Nunes. Então, é um expediente que é muito comum ao PSOL e à esquerda, que é chamar os adversários da direita de fascistas, e de extremistas, etc., vai ficar comprometido, inclusive, por essa carta dela, em que ela elogia esses programas, diz que teve carta branca para implementá-los, programas que são todos eles de esquerda, assim, na sua gênese, e diz que teve ali todo o apoio da prefeitura para fazer o que bem quis. Então, já torna esse discurso menos forte do que ele seria anteriormente. O que eles pretendem fazer, né? E tem uma diferença grande entre quando esses projetos estão na prancheta e quando a campanha efetivamente começa. Tem campanhas mais ou menos separadas do Boulos e da Marta. Ela visitando os lugares nos quais ela é mais forte, ali no fundão da Zona Sul, que é uma área também do Ricardo Nunes, é a área em que ele era vereador, antes de ser vice-prefeito e depois prefeito. E a Marta é muito forte, ela venceu, inclusive na eleição que ela foi derrotada em 2016, ela venceu em alguns bairros da Zona Sul, ali na região de Parelheiros. Então, ajudar a fortalecer o Guilherme Boulos nessas regiões da cidade em que ela é muito forte e rememorar os programas da gestão dela, que ela que criou os CELS, que ela fez os corredores de ônibus, que ela fez a questão do bilhete único. Então, tudo isso trazer de volta, que são marcas que ficaram incorporadas na cidade nas sucessivas administrações depois dela. E deixar os ataques para o Boulos efetivamente. Mas ela vai ser trazida para a arena. Eles só têm que fazer campanhas de comunicação diferentes, isso nunca dá certo, nunca vi vice ter equipe própria de comunicação. Isso é um jeito de envaidecer a Marta e trazer ela e deixar ali, mostrar como ela é importante. Nunca vi rolar, já vi ameaças N vezes, vai ter a equipe de comunicação do vice. A campanha é entre candidatos, depois isso fica muito evidente. Mas deixá-la fora da troca de farpas é o que vão tentar. Mas, por outro lado, a equipe de marketing do Boulos já deve estar juntando todos os recortes em que a Marta disse que o PT roubava, que ela se decepcionou demais, dela votando a favor do impeachment da Dilma e uma série de outras questões. Então, vai ter desconforto para os dois lados aí, nessa mudança de lado que ela fez de uma maneira que deixou o prefeito visivelmente atônito. Ele estava bem perplexo na coletiva que ele deu. Vera, mudando de assunto, falar um pouco sobre a situação no Rio de Janeiro, com essa crise aí das milícias. Ontem o prefeito Eduardo Paes foi para as redes sociais pedir ajuda ao governo federal, a despeito de ser uma questão da polícia, do Estado, da Polícia Civil, investigar esse tipo de crime, mas o Eduardo Paes foi pedir ajuda à Polícia Federal. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, por sua vez, respondeu, disse que o governo vai para cima do crime organizado no Rio de Janeiro. Já há uma frente de investigação das milícias do Rio na Polícia Federal depois daqueles ataques a ônibus que paralisaram boa parte da cidade no fim do ano passado. Mas é possível acreditar em alguma ação capaz de sustar esse tipo de ataque? Olha, Carol, eu sou um pouco cética em relação a isso, porque a gente viu ali no meados para o fim do ano passado o governo anunciar GLO em portos, em aeroportos, e fazer um plano de combate ao crime organizado, lançado com pompa e circunstância pelo próprio Flávio Dino, etc. E a gente está vendo que o crime organizado não está
recuando, nem tentando ser mais discreto, nem tentando ser menos visível aos olhos das autoridades nas suas ações. Pelo contrário, quando você tem um prefeito de uma capital importante como o Rio, indo a público, indo às redes sociais para fazer esse tipo de denúncia e pedindo ajuda, mostrando que está impotente diante de uma tentativa de extorsão de R$500 mil numa obra pública, você vê que eles estão perdendo a modéstia, perdendo qualquer tipo de prurido, qualquer tipo de reserva. E quem está indo para cima, né, porque o Ricardo Capelli, ao responder também via redes sociais ao Eduardo Paes, falou, vamos para cima. Quem está indo para cima, na verdade, infelizmente, é o crime organizado. E aí, nesse momento, a milícia, narcotráfico já não se dividem, já não se distinguem mais. Virou uma grande maçaroca ali, em que essas organizações se sobrepõem. Muitas vezes quem está no território está sob julgo duplo, tanto do narcotráfico quanto da milícias, mais ou menos dividindo os negócios, e o poder público não tem se mostrado capaz de responder à altura do desafio. A verdade é essa. Quando o prefeito fala em estado paralelo, quando o secretário executivo do Ministério da Justiça fala em estado paralelo, eles estão constatando uma realidade que é a realidade que as pessoas vivem no dia a dia, na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades também da Baixada e aí da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o estado paralelo comandando a vida delas, o ir e vir, o transporte, o quanto você paga para ter serviços na sua casa, se você pode sair depois de um determinado horário ou não, e agora até se obras públicas podem ser realizadas ou não. Então, as coisas vão escalando sem que a gente tenha alguma medida de inteligência que estrangule financeiramente essas organizações, que prenda os cabeças sem que no dia seguinte eles se regenerem em outras lideranças que surgem automaticamente. Então, é tudo muito complexo. A gente vê ali na figura do Ricardo Capelli alguém que, eu já disse isso, e esse caso também evidenciou muito, está em busca de se manter no governo, ele queria ser efetivado e agora me parece ser alguém que está buscando para ficar mesmo com o Lewandowski, embora as informações que eu tivesse antes era que ele não ficaria, mas quando ele fica colocando trabalho, ele criou até um bordão para si nas redes sociais. E ele todos os dias postando, prefeito, estamos já em cima, não vamos deixar... Ele está agindo como ministro de fato da Justiça, talvez ainda na expectativa de que aconteça alguma coisa e o Ricardo Lewandowski não vá, ou talvez pensando que pode ficar, assim como o diretor-geral da PF já deixou claro que pretende ficar, as ações do Ricardo Capelli também me mostram que ele pode ter a pretensão de permanecer no governo, embora não seja do time, da turma do Ricardo Lewandowski. Então, até essa transição no Ministério da Justiça, eu acho que atrapalha um pouco a organização de um plano mais articulado e mais eficaz de combate a esse estado de coisas que o prefeito denunciou. Vera, já que a gente está falando aí de segurança pública, né, mais cedo no CBN Brasil, você estava falando ali do agravamento da questão do crime organizado no Rio de Janeiro e mencionou a situação do Equador, muito grave lá nas últimas horas, né? A gente tem a confirmação de um sequestro de um brasileiro, o governo começou a sinalizar com algum tipo de apoio de Polícia Federal nessa situação toda. Como que o governo brasileiro está monitorando, está vendo toda essa situação lá no Equador, hein? Com bastante preocupação, Muniz, mas querendo evitar dizer que é um problema continental, dizendo que é uma situação local, manifestando apoio ao governo, manifestando apoio ao povo equatoriano, vai fazer uma moção aí de vários países da América Latina que vão assinar uma moção que está sendo preparada pelo governo do Chile, deverá haver aí algumas iniciativas diplomáticas, mas por hora falta uma declaração mais enfática, seja do governo brasileiro, seja da ONU, seja de outros organismos internacionais, no sentido de admitir, reconhecer a gravidade de você ter o narcotráfico tão enraizado na política, nas instituições de países como o Equador. O México também
Colômbia já esteve nesse lugar, a Bolívia em certa medida, mas o que a gente tem hoje no Equador, que é um país muito pequeno e isso favorece esse controle maior das organizações criminosas sobre pedaços de poder, não é muito diferente do que a gente vive no Rio de Janeiro, infelizmente. É que as coisas escalam rapidamente. Você veja, a gente não tinha até anteontem um estado de emergência decretado lá, depois um estado de conflito interno armado, que para resvalar para uma situação de guerra civil também é algo que não é impossível. Então, quando essas grandes organizações, esses grandes cartéis tomam o tamanho e a proporção que tomaram no Equador e no México, você passa a ter um risco de que o Estado não dê conta de combater. E aí agora o governo de lá está tentando, por meio de decretos, colocar as Forças Armadas e controlar a situação, mas o que está acontecendo é degringolar para uma situação de violência extrema e fora de controle. E aí o que se tem de informação até agora é que o brasileiro sequestrado lá foi vítima desse estado de bagunça generalizada provocada por essa situação, que não necessariamente ele está nas mãos das narcomilícias ou dos grupos do narcotráfico, mas sim de alguma outra organização criminosa menor em Guayaquil, o que não reduz a gravidade do incidente. Ele está ali, a família está apavorada, o Itamaraty também está acompanhando isso, mas essa questão do narcotráfico se enraizando em países e passando a ditar os rumos desses países é uma situação para a qual todos os governos deveriam olhar, não fingir que não estão vendo, tapar os olhos e falar, não, se Deus quiser não vai acontecer aqui. Porque a engenharia financeira, essa questão dos métodos aí de internacionalização desses sistemas, a gente sabe que algumas organizações brasileiras já têm relação com as máfias da Itália, da Rússia, de outros países. Então essa internacionalização do crime organizado, ela é muito rápida, é muito acelerada. A gente tem já deputados, vereadores eleitos que têm ligações claras com o crime organizado, isso em São Paulo também, no Rio também, em outros estados, e o judiciário, em grande parte, muito cooptado por essas facções, tanto que a gente tem decisões muito estranhas soltando líderes das organizações criminosas e tal. Então é uma situação que requer cuidado e atenção e que não pode ser de maneira alguma minimizada por ninguém. Bom, vamos com a música? Bom, o Rapa eu acho que é um dos grupos que muito cedo prestou atenção nessa questão aí de como as coisas no Rio de Janeiro estavam juntas e misturadas, essa coisa da criminalidade embrenhada ali na vida do cidadão e cobrando um pedágio da vida dele, e cantou isso de uma maneira muito interessante. Então a gente vai de Rapa com a preocupação aí desse momento do Rio de Janeiro. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Valeu, Vera, obrigada, boa noite pra você, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã, boa noite pra todos. Tchau, Vera, até.